O sedentarismo é tido como um dos males do século. Estima-se que 46% da população brasileira seja sedentária. E não é só o sobrepeso o principal resultado de uma vida sem atividades físicas regulares. A coluna tende também a ser atingida e dores na cervical, na lombar e em outros pontos que nem sempre recebem a devida atenção darão o alerta. E é aí que entra a figura de um profissional que vem se destacando ao longo dos anos, o osteopata. Aqui ao meu lado, Igor Gomes, que vai nos explicar melhor como trabalha esse profissional. Bom dia, Igor, seja bem-vindo. Obrigado, Daniele, bom dia. É sempre um prazer poder trazer mais informações sobre saúde, ainda mais osteopatia, que é a minha área de atuação, essa área da saúde que foi desenvolvida 120 anos atrás por um médico cirurgião, Dr. Andrew Taylor Still, onde ele estava cansado com o resultado que a medicina vinha tendo naquela época, desenvolveu uma forma de tratar o paciente sem métodos cirúrgicos ou medicamentosos, por meio de um entendimento completo da anatomia, fisiologia e semiologia. Agora, é verdade que vem caindo cada vez mais nas graças das pessoas? Porque até então não se ouvia falar tanto nesse profissional e hoje parece que popularizou, né? É verdade. A osteopatia aqui no Brasil tem aproximadamente 25 anos e com os resultados obtidos no dia a dia, tratando os pacientes, tem chegado aos ouvidos dos médicos, ao ouvido das pessoas e as pessoas têm cada vez mais e mais procurado essa alternativa de tratamento e graças a Deus, tem gostado bastante. Para quem ainda não conhece o tratamento, vamos tentar explicar de uma maneira bem dinâmica, na prática, o que é a osteopatia? Certo. A osteopatia é uma ciência que se preocupa, antes de tudo, em entender a origem que levou ao desenvolvimento da doença. Então, o paciente ele chega em meu consultório, por exemplo, onde eu vou fazer uma anamnese, ou seja, uma entrevista com esse paciente para saber o histórico dele, onde eu vou examinar esse paciente, fazer palpação para saber como é que estão as estruturas articulares, musculares, ver como é que está a mobilidade do corpo desse paciente e também fazer alguns testes ortopédicos, neurológicos e testes osteopáticos. Tudo isso com o fim de entender o que está levando ao desenvolvimento dessa dor. Aí, depois disso, são selecionadas algumas técnicas manuais, onde vão ser empregadas sobre determinadas áreas do corpo onde não estão se movimentando adequadamente. E isso vai favorecer o processo de autocura, chamado homeostase. Agora, eu falei que pode atingir pessoas que são sedentárias, mas também até os atletas, né? Serve para ambos? Com certeza. De 5 dias de vida até o resto da vida, até a fase idosa, é recomendada a osteopatia, independente de ser sedentário ou atleta. A osteopatia ela é reconhecida e incentivada pela Organização Mundial de Saúde como prática de saúde. Quais são as modalidades dessa prática? Certo. A osteopatia ela é dividida em 3 esferas. A esfera estrutural, que está relacionada a ossos, músculos, tendões, ligamentos, por exemplo. A osteopatia visceral, que está mais relacionada a vísceras, a órgãos. E a osteopatia craniana, que está mais voltada ao tratamento do crânio em si. Faz-se uso das mãos durante o tratamento também, né? Mas há uma grande diferença entre o osteopata e o massagista. Eu queria entender melhor essa diferença. Entendi. A osteopatia, ela vai utilizar mais um raciocínio clínico, baseado em anatomia, fisiologia e semiologia. E as técnicas são diversas, desde técnicas onde se usam cavitações, onde causa aqueles sons de estalos, técnicas musculares com o intuito de melhorar a mobilidade muscular, e técnicas viscerais e técnicas cranianas, que são técnicas que podem ser desde técnicas mais suaves até técnicas mais agressivas para melhorar o ritmo do crânio. Já a massagem, normalmente quem exerce é o massagista, que está mais relacionado a deslizamento de tecidos. Na osteopatia, nós utilizamos algumas técnicas relacionadas ao deslizamento de tecidos, mas dentro da gama de técnicas que existem da osteopatia, essa é apenas uma. Agora, não é qualquer pessoa que pode exercer essa profissão, né? Tem que ser um fisioterapeuta, essa é a formação? No mundo, a osteopatia ela pode ser, em alguns países, uma graduação, em outros países é uma especialidade do médico, mas aqui no Brasil é uma especialidade puramente do fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta ele faz 4 a 5 anos de fisioterapia e depois ele faz mais
5 a 7 anos de osteopatia, de pós-graduação. Eu falei no início da nossa entrevista sobre a questão da postura. Hoje em dia, com as redes sociais, está todo mundo muito antenado ali no celular e acaba prejudicando mesmo a coluna, também a gente no jeito de sentar. Melhora a postura? É adequado para quem está com esse problema na postura? Pode procurar um osteopata, é indicado? Com certeza. Quando a gente pensa em postura, a gente vai muito mais além do que sentar ereto, né? Do que deitar da forma correta. Existem 3 captores posturais que se estudam em posturologia, que são muito conhecidos na área da osteopatia, que são pés, olhos e articulação temporomandibular, que está relacionada com a oclusão dentária. Então, se tiver alteração em um desses 3 captores de postura, vai alterar a forma da pessoa se posicionar. E isso pode trazer pontos de compressão. Agora, claro, Aniele, em meu consultório, eu sempre recomendo ao paciente sentar da forma correta, deitar da forma correta, utilizar o computador da forma correta, o celular, né? Porque, querendo ou não, as pessoas estão num vício do uso celular, das redes sociais, do celular, e passam muito tempo, por exemplo, com a cabeça baixa, né, inclinada, e isso força alguns grupos musculares com o tempo e gera um ponto de compressão. E isso vai se transformar em dor, com certeza, e desconforto. Essa questão da postura para as pessoas altas é um problema, né? Quanto mais alto, né, o centro de gravidade mais alto e é complicado, né? Agora, claro, se a musculatura estiver bem fortalecida, vai ajudar quem é mais alto, ou não só quem é mais alto, quem é mais baixo também, a manter uma postura mais alinhada. Quais são as doenças que podem ser tratadas por meio da osteopatia? São diversas doenças, né? O que mais aparece em meu consultório são pacientes com hérnia de disco. Mas vamos lá. Hérnia de disco, bursite, tendinite, fibromialgia, constipação intestinal, a vestígio postural paroxística benigna, a labirintite, algumas alterações auditivas, alguns problemas vesiculares, ou seja, uma gama de doenças podem ser tratadas com osteopatia. Independente de idade, como o próprio Igor falou, Independente né? de idade. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e bom dia a todos. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí.